E aí, torcedor tricolor, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em uma declaração polêmica que está agitando o cenário esportivo carioca, o técnico do Boa Vista, Júnior Lopes, fez duras críticas ao Fluminense e à sua abordagem em campo. As palavras do treinador chamaram a atenção não apenas pela contundência, mas também pela ousadia de desafiar o atual cenário do futebol carioca, no qual o Fluminense se destaca como um dos grandes clubes da região. A declaração foi ainda mais surpreendente pelo momento em que foi feita, em pleno período de preparação para o Campeonato Carioca. Júnior Lopes, ao ser questionado sobre o favoritismo do Fluminense na competição, não poupou críticas. Ele alegou que o tricolor das Laranjeiras tem sido favorecido por aspectos extracampo, como a pressão da torcida e o apoio das autoridades do futebol. Segundo ele, essa ajuda extra tem sido um diferencial que acaba desvirtuando o espírito competitivo do torneio. As palavras de Lopes não ficaram apenas nas críticas ao favoritismo, mas também se estenderam ao estilo de jogo do Fluminense sob o comando de Mano Menezes. O técnico do Boa Vista questionou as escolhas táticas de Mano, mencionando a falta de ousadia nas partidas. Para Lopes, o Fluminense tem sido excessivamente cauteloso e tem falhado em proporcionar um espetáculo condizente com o tamanho e a história do clube. A declaração gerou um choque no meio esportivo, visto que Mano Menezes é um dos treinadores mais experientes e respeitados do Brasil, conhecido por sua capacidade de organização e adaptação tática. Em resposta a essas críticas, muitos jornalistas e torcedores do Fluminense logo se mobilizaram nas redes sociais para defender seu comandante. O clima ficou ainda mais tenso quando Lopes revelou que, em sua visão, o Fluminense estaria se aproveitando da fama de ser um dos clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro para evitar cobranças mais duras da imprensa e da torcida. Eles têm uma aura de gigante, mas isso não pode ser desculpa para jogar de forma medrosa, disse o técnico do Boa Vista, em uma das falas mais polêmicas da entrevista. A comparação entre a proposta de jogo do Fluminense e a de outros clubes do Rio, como o Flamengo e o Vasco, foi inevitável. Mano Menezes, por sua vez, evitou entrar em confronto direto com o colega de profissão. Em entrevista após o treino, o técnico do Fluminense preferiu se concentrar na preparação da equipe e nas melhorias necessárias para o tricolor. Cada treinador tem sua visão sobre o jogo e seu estilo, mas nosso objetivo é sempre ser competitivos e buscar o melhor desempenho dentro de campo, disse Mano, que procurou minimizar as críticas de Lopes. No entanto, o episódio gerou um debate acirrado entre jornalistas esportivos e especialistas, com opiniões divididas sobre as abordagens dos dois técnicos. O Fluminense, que tem buscado um bom desempenho no Campeonato Carioca para iniciar o ano com o pé direito, vê suas estratégias sendo questionadas por um adversário aparentemente em busca de visibilidade. A equipe, que conta com nomes como Germancano e John Arias, busca manter seu posto entre os principais clubes do Rio, mas a fala de Júnior Lopes trouxe à tona um debate sobre as expectativas em relação ao elenco e à forma de jogo. Para muitos, as críticas de Lopes são uma tentativa de desestabilizar a equipe em um momento crucial. Além disso, o técnico do Boa Vista alfinetou a pressão que o Fluminense exerce sobre seus adversários. Segundo Lopes, clubes menores como o Boa Vista muitas vezes se veem na posição de lutar contra um sistema que favorece os grandes, como o Fluminense. E isso torna os confrontos ainda mais difíceis. O Fluminense tem uma grande torcida, um peso histórico, e isso se reflete dentro de campo, declarou. Essa afirmação gerou um acirrado debate sobre as diferenças de tratamento entre os clubes, especialmente em competições estaduais, onde o favoritismo sempre é um tema controverso. As declarações de Lopes também levantaram questões sobre o estilo de futebol do Fluminense, que, sob o comando de Mano Menezes, tem priorizado a solidez defensiva e um controle mais rígido do jogo. Essa abordagem, embora eficaz em várias ocasiões,
não tem agradado a parte da torcida que sente falta de um futebol mais vibrante e ofensivo. A crítica de Lopes vai ao encontro dessa percepção, sugerindo que o Fluminense, apesar de sua qualidade técnica, poderia ser mais ousado e menos dependente da tática. O episódio também acendeu um debate sobre as rivalidades no futebol carioca. Embora o Fluminense seja visto por muitos como um clube de peso, a crítica de um treinador de um time de menor expressão mostra como o clima no futebol do Rio pode ser carregado de tensões, principalmente quando um grande clube entra em campo. Júnior Lopes parece ter escolhido a hora certa para lançar sua provocação, já que o Campeonato Carioca, um torneio em que o Fluminense figura como favorito, está prestes a começar. A reação da torcida tricolor foi imediata, e nas redes sociais os torcedores se dividiram entre aqueles que defendem a postura mais cautelosa do time e aqueles que acreditam que o Fluminense deve adotar uma postura mais agressiva. O episódio também refletiu uma eterna busca por identidade no futebol carioca, onde times como o Fluminense, Flamengo e Vasco constantemente estão sendo desafiados por equipes de menor porte que tentam se destacar com provocações e boas atuações. Para muitos, a declaração de Júnior Lopes é mais uma tentativa de gerar polêmica e chamar a atenção para seu time. No entanto, as críticas levantadas não podem ser ignoradas. O futebol é um esporte de opiniões divididas, e as análises sobre os estilos de jogo são sempre variadas. Mesmo que o Boa Vista não tenha a mesma tradição que o Fluminense, a coragem de Lopes em questionar um gigante do Rio de Janeiro revela o quanto o futebol carioca é cheio de nuances e rivalidades, até mesmo entre equipes com objetivos diferentes. No bis final das contas, o episódio só reforçou a importância do Campeonato Carioca, que apesar de ser uma competição com times de diferentes níveis, ainda é o palco principal para muitos clubes que buscam se estabelecer ou manter sua relevância. O Fluminense, com seu elenco talentoso, terá a responsabilidade de mostrar em campo que é, de fato, o favorito para conquistar o título. Já o Boa Vista, com seu técnico ousado, terá a chance de provar que pode desafiar os grandes clubes do Rio e, quem sabe, surpreender a todos. Com o Campeonato Carioca se aproximando, o clima está esquentando e as expectativas só aumentam. O Fluminense, sob o comando de Mano Menezes, agora terá que lidar não apenas com a pressão de sua torcida, mas também com as provocações de seus adversários. E o que parecia ser uma simples preparação para a temporada de 2025 se transformou em um episódio que poderá marcar o início de uma disputa acirrada, dentro e fora dos campos. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar. O clima entre os clubes do Rio de Janeiro, especialmente entre os grandes e os menores, nunca foi fácil. A provocação de Júnior Lopes, técnico do Boa Vista, pode ser vista como uma estratégia para dar visibilidade ao seu time, mas também revela a constante tensão entre equipes que buscam se impor frente aos tradicionais gigantes do futebol carioca. O Fluminense, com sua tradição e peso histórico, sempre será alvo de críticas, principalmente quando a equipe não conquista resultados que atendem às expectativas de sua torcida exigente. Além disso, a declaração de Lopes vai além de uma simples provocação. Ela toca em um ponto sensível do futebol carioca: a desigualdade de tratamento entre os clubes. A pressão sobre o Fluminense é algo constante, tanto pela imprensa quanto pela torcida, mas em competições estaduais. Times como o Boa Vista frequentemente se sentem em desvantagem, sem a mesma visibilidade ou apoio que os grandes clubes. Lopes parece ter capitalizado sobre essa sensação, apostando que suas palavras causariam uma reação no elenco do Fluminense e na opinião pública. É curioso notar que, enquanto o Boa Vista luta para estabelecer sua identidade e conquistar uma maior relevância no cenário carioca, o Fluminense, por outro lado, vive um momento de transição. Mano Menezes chegou ao clube com a missão de reerguer o time após alguns anos de resultados mistos. Sua filosofia de jogo, que tem focado na consistência defensiva, pode ser vista como uma tentativa de estabilizar o time, mas, ao mesmo tempo, cria um dilema. Como agradar a torcida por meio de um futebol mais aguerrido, sem abrir mão da organização tática?
As críticas de Lopes apontam exatamente para isso, sugerindo que o Fluminense ainda não encontrou seu equilíbrio.